Graças a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Desde já agradecer ao meu pastor Vanderlei, pastor Arnaldo, que nos confiaram essa tão grande responsabilidade. Quero louvar a Deus pela vida de cada obreiro. E sei que, se não fosse eu, todos estariam aptos a ministrar uma palavra segundo o coração de Deus. Mas aprove a Deus, nesta noite, que nós sejamos instrumento dele, né? Porque de nós não temos nada, né? Nós dependemos dele, porque tudo dele, é para ele, né? Nós somos dele, os obreiros, a igreja é do Senhor. E nós nos colocamos como instrumento para sermos um canal de bênção para a igreja. Vos convido a abrir as vossas Bíblias, Filipenses, no capítulo de número 3. Aos Filipenses, capítulo de número 3, bem conhecido da igreja. Capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Amém? Filipenses, capítulo 3, verso 12. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Podeis vos acomodar? Como já disse, bem conhecido aqui da igreja, esse texto bíblico, né? Muito usado pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que ministram a palavra de Deus. E algo nos chama a atenção na escrita de Paulo. Paulo, quando escreve aqui no capítulo de número 3, ele vem advertindo a igreja acerca dos maus obreiros. Paulo traz uma série de aconselhamentos direcionados a cada cristão. Agora, me chama a atenção porque no versículo 12 a seguir, Paulo, ele vem trazendo o exemplo de si mesmo, mostrando que ele não tinha alcançado a perfeição. Mas ele diz, olha, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E isso me chama a atenção, irmãos, porque quando nós fazemos uma reflexão dos tempos chamados hoje e de tempos passados, quando começamos na fé, nós vamos ver quantas pessoas, irmãos, já não estão mais conosco. Quantos começamos juntos a caminhada e tombaram, caíram pelo caminho. Aí, às vezes, nós olhamos e pensamos, seriam as lutas, as dificuldades, as tentações, porque a Bíblia Sagrada, ela adverte a cada crente, a cada um de nós, para que estejamos atentos, porque a vida cristã,
não é somente rosas, tem os espinhos, tem os momentos difíceis que cada crente ele tem que passar. Infelizmente, irmãos, existe alguns cristãos que acham que, olha, eu estou servindo a Deus, é tudo bem, é tudo flores na minha vida. Não. Se engana quem pensa assim. Tem momentos difíceis. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós passaríamos por tribulações, por momentos difíceis. Mas Ele estaria apto, estaria com as mãos estendidas para nos ajudar. Não é fácil, irmãos. Esses dias, conversando com um pastor, amigo nosso, e ele dizia para mim, olha, tem hora que eu penso que eu não vou conseguir, porque a luta a cada dia está maior. Mas aí ele diz que começa a clamar ao Senhor e pedir forças, e logo o Senhor manda para ele forças, e a sua força que era fraca começa a se fortalecer. Porque, olha, irmão, o Senhor nos chamou para a guerra, para a peleja, mas Ele cuida de nós, Ele não nos deixa desamparados, de maneira nenhuma. Eu me lembro, irmãos, que uma certa vez, quando pastoreava uma das congregações aqui no setor 10, saí de casa muito abatido, a alma estava muito abatida. E eu fui para o culto e no caminho falei, Senhor, eu preciso de um abraço seu. Eu só preciso de um abraço seu nesta noite, porque a minha situação está difícil. E fui chegando na igreja, quando entrei ao templo, irmãos, veio uma criancinha, 4 ou 5 anos, ao meu encontro. E ele gritou de lá, pastor, a paz do Senhor. E eu fui com a mão para apertar a mãozinha dele. Ele abriu os braços e falou, me dá aqui um abraço, pastor. Quando eu me abaixei, que o abracei, era Deus. Era Deus dizendo, eu estou contigo. Aleluia! Às vezes, irmãos, ninguém vai entender o que você passa. Ninguém vai sentir o que você está sentindo. Mas tenha certeza de uma coisa, aquele que nós servimos, aquele que nos chamou é poderoso para nos dar a vitória. Eu não sei a sua causa, a sua dor, a sua dificuldade. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer, não pare. Prossiga, vai até o fim. Paulo, ele dizia, olha, eu não acho que tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Paulo, ele vem mostrando aqui, irmãos, uma das virtudes mais lindas da vida cristã. Paulo, ele vem mostrando aqui algo chamado perseverança. Tem faltado em muitos crentes. Muitos deixaram de perseverar. Mas a perseverança, irmão, é uma das mais belas e maravilhosas virtudes que nós encontramos na vida de um cristão. Ele está em pé, ele é alvejado, ele balança, mas ele está de pé. É uma das características, irmãos, que compõe a base, a estrutura, o alicerce, irmãos. É aquilo que garante o sucesso do crente. Chama-se perseverança. Nós não podemos parar. Nós temos que perseverar até o fim. E a Bíblia Sagrada, ela vem mostrando isso. E eu acredito que o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos
É a abstinência dessa admirável virtude chamada perseverança. Quando falta perseverança, irmãos, o desânimo toma conta. Quando falta perseverança, o inimigo prevalece. Mas nós fomos chamados para perseverar. Aleluia. Fomos chamados para marchar e mesmo sangrando dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Quantas das vezes, irmãos, alguém olha e diz: olha, dessa vez ele caiu. Dessa vez ele não levanta mais. Mas o crente, ele não desiste, ele não desanima, ele persevera. E aí Deus manda a vitória. Mas qual é a definição de perseverança? Quando nós fazemos uma pesquisa sobre perseverança, sobre esta virtude, nós vamos ver que perseverar ou perseverança é conservar-se firme e constante. E olha o que a palavra de Deus diz para nós. Sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Isso é para nós, irmão. Isso é um privilégio nosso, da igreja. Alguém fica admirado. Mas aconteceu isso com ele, aconteceu. Aconteceu isso com ela, aconteceu. Está de pé ainda? Está. Está de pé. O vento soprou com força. Mas ele está de pé, ela está de pé. Então, perseverança, conservar-se firme e constante. É persistir, é prosseguir, é continuar. É manter-se firme. Em Provérbios tem um versículo que diz assim, no capítulo 24, verso 10. Se nós nos mostrarmos fracos no dia da peleja, uma coisa interessante quando nós observamos a palavra de Deus, é porque ele vem mostrar o motivo que nós temos que perseverar. Primeiro, o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrou a importância de nós perseverarmos. Primeiro, para alcançar a salvação. Mateus escreveu no capítulo 24, verso de número 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não perseverar, irmãos, nós não temos o céu como herança. Somos abatidos. Sem a perseverança, você não pode alcançar a salvação. Por quê? É um ato, irmãos, dado pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo, mas temos que perseverar para entrarmos no céu. A Bíblia ela vai nos mostrar muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram conquistas maravilhosas para a sua vida. Exemplos, Noé. Às vezes nós lemos a história desse homem e não paramos para observarmos a luta que foi para esse homem. Em tempos difíceis, Noé perseverou mesmo sendo criticado e humilhado e desprezado. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, irmãos, que até, quem sabe, os familiares. Pai, mas para que um barco desse tamanho? Pai, nós estamos trabalhando isso aqui, pai, o povo está nos chamando de doidos. Não chove nessa terra. E Noé, ele perseverou. Se salvou juntamente com sua descendência. Não foi fácil. Nós vivemos em tempos difíceis, onde há uma geração que quando a coisa começa a ficar difícil,
desiste, desanima. A Bíblia mostra também um homem chamado Josué. Josué, irmão, ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele substituiu um pastor, um homem. Que misericórdia. Hein? Ó, Josué, você vai ficar aí no meu lugar, você que vai dar sequência. A situação que Josué ficou quando recebeu essa notícia. Aí eu fico imaginando que ele, designado por Deus para ser o sucessor de Moisés, e através da sua perseverança, ele estimulou aquele povo, aquela grande nação, a destruir as muralhas de Jericó e entrar em Canaã. Não foi fácil. Teve que ter uma perseverança. A Bíblia fala também de uma mulher por nome Ruth. Foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação. E a Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 4, verso 13, assim tomou Boaz a Ruth, e ela foi-lhe por mulher, e ela possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz a filhos. Agora teve perseverança na vida desta mulher. O Novo Testamento aponta aquele que foi o maior exemplo, chamado Jesus Cristo. O mestre da perseverança, irmãos. Ele vem nos ensinar que nós devemos dar frutos com perseverança. Jesus nos ensinou essa coisa. E quando nós paramos para pensar, para imaginar, nós vamos ver, irmão, um povo que muitas das vezes, pelo obstáculo, desanima. O apóstolo Paulo, ele constantemente, irmãos, ele leva uma mensagem no seu coração. Atos no capítulo 13, verso 43. Os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Ou seja, eles deveriam sempre estar ali, perseverando. E a Bíblia mostra muitos homens e mulheres nos dando exemplo de perseverança, nos dando exemplo de estarmos ali, perseverantes. Às vezes alguém pode olhar e dizer, não dá nada por você. Eu me lembro de um fato que aconteceu alguns anos atrás, na minha mocidade. Não faz muito tempo, não. Eu fui em Minas Gerais, ali no Vale do Jequitinhonha, lugar abençoado por Deus. E tinha uma tia nossa, tia da minha mãe, na verdade. Ela tinha o seu fogão de lenha e todas as tardes ela ia até a mata para buscar lenha. E ela me chamou, vamos comigo? Eu falei, vamos, pode deixar comigo. A senhora não vai carregar um graveto, pode deixar aqui, fortão, né? Ela falou, olha, eu vou buscando uns cacos ali, você vai buscando por ali. Eu falei, tá bom. Contei uma tora de madeira, daquelas boas. Eu falei, é dessa aqui. Fiz o meu pacote de lenha e olhei para o dela, só uns gravetinhos, negócio. Eu falei, olha, minha tia, está aqui o meu. E eu vou levar, porque ela falou assim, não, meu filho, isso aqui não pega fogo, não. E ela foi tirando. Ficou uns 3 só para mim.
Mas como não pega fogo? Diz, é madeira. Não, isso aí só faz fumaça. E eu fui observar o fogão, pastor. O fogão de lenha. Quando nós chegamos, eu falei, tia, vamos colocar logo a lenha para acender o fogo. Ela falou, não. O fogo está aceso, meu filho. É só dar uma sopradinha. E ela deu aquela soprada, irmão. A cinza saiu e o fogo apareceu. Passou a noite todinha ali. A água do café já estava fervendo e eu pensei, mas como é que pode? Às vezes, irmãos, nós podemos estar ali, alguém olhar e dizer, só está a cinza. Mas o fogo está ali, irmãos. Porque ele persevera. E quando ele persevera, aquele a qual nós pertencemos, ele dá uma sopradinha, tira a cinza, e o fogo pega. É desse jeito que é o crente, perseverante. O crente, ele deve perseverar. Eu tinha preparado algo aqui, irmãos, porque eu saí de casa e pensei assim, tem muito obreiro lá, mas tem muito obreiro bom. Mas Jesus sabe de todas as coisas, né? Chegou aqui, não podemos deixar de perseverar. A Bíblia diz que a perseverança, ela nos conduz à salvação. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança, ela nos torna santos. Oh, glória. Colossenses capítulo 1, verso 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. A perseverança nos proporciona isso. Outra coisa que a perseverança nos proporciona, ela nos torna seguros, confiantes. A Bíblia diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. O importante é que nós não deixemos de perseverar. Pastor, mas está difícil. A luta está grande. Não para, não. Não para, não. Estão te criticando? Continua. Continua perseverando. Tinha uma pessoa no meu trabalho, morador, e não sei por que carga d'água, não gostava de mim, não sei, passava e não me olhava, acho que é porque sabia que eu era crente. Passava e não dava muita moral, e todas as vezes que ela passava, eu, bom dia, boa tarde, boa noite. Não deu 6 meses. Até uma cedo, até um bolinho de vez em quando sai. Olha, já pensou se eu não tivesse perseverado? Às vezes, eu tinha pedido a benção. Às vezes eu estava lá com a barriga roncando até, né, da hora, né, Carlão? Aí de repente, eu trouxe um bolinho aqui para o senhor, eu falei, é de Deus. Tem que perseverar, irmãos. Quando nós perseveramos, nós vamos descobrir as maravilhas de Deus. A perseverança, ela trabalha, irmãos, na natureza, no temperamento, no comportamento do cristão. E isso torna este cristão resistente para vencer os obstáculos. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada no céu para vós.
Nós entendemos que o cristão, ele passa a ter a mente de Cristo quando ele persevera. E às vezes, irmãos, nós perseveramos e parece que o negócio, não dá certo. Aí o diabo fica dizendo, ele vai ficar com raiva, ele vai zangar. Não. Nós glorificamos a Deus e falamos, é conforme a vontade de Deus. Porque quando estamos perseverando na vontade de Deus, irmãos, o negócio acontece. Porque muitas das vezes perseveramos e não é a vontade de Deus. Mas quando estamos na vontade de Deus, Ele nos ajuda a vencer as provações, as tribulações da vida espiritual. É desse jeito, irmãos. Paulo, quando escreve os Romanos, capítulo 12, verso de número 12, Paulo diz assim, olha, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Crente, irmão, que está prestes a receber a bênção. Aí ele para de perseverar, volta lá para o rabo da fila. Não pode, irmão. Nós temos que continuar perseverando. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações. A perseverança, irmão, é um sinal de vitória na vida do crente. Às vezes, alguém diz assim, olha, desiste, rapaz. Isso aí é impossível. Eu me lembro que uma certa vez, eu entrei nesse templo aqui, irmãos, muitos anos atrás, com meu filho no colo, e tinha um presbítero, me permita não falar o nome dele, ele não está conosco mais. Mas na época, eu cheguei com Israel no colo e falei, olha, ele está queimando em febre, não está comendo, mas eu creio na oração. Aí o presbítero olhou e falou assim, vamos orar por ele. Aí fez aquela oração, fizemos aquela oração. Ele falou, o que ele está sentindo mesmo? Eu falei, isso. Ele falou, olha, nós vamos orar, mas depois você leva ele no HRT para ver. Eu falei, não, pode orar, eu confio. Oramos, coloquei ele deitado no banco e comecei a conversar com o presbítero. Ungiu, e ficamos conversando. E na época morava o Antônio José, com os meninos dele aí. E de repente eu falei, já vou. Quando fui procurar o menino no banco, não estava mais no banco, estava correndo lá fora com os filhos do irmão José. A Bíblia manda, eu tenho que perseverar em crer naquilo que a Bíblia nos manda. Não, você tem que se cuidar, Você tem que orar, mas você tem que consultar lá o médico. Eu vou perseverar na oração. E quando eu persevero na oração, a Bíblia Sagrada me mostra que Deus, Ele honra a minha fé. Ele honra a nossa fé. A perseverança, irmãos, é uma necessidade da igreja. Nós temos que perseverar, porque a Bíblia, ela nos diz, ela nos manda. A arte da perseverança, irmãos, ela está na renúncia, na busca constante, irmãos, da negação de dizer, não, isso não vai dar certo. Não, eu vou perseverar porque vai dar certo. Deus está no negócio. E se Deus mandou, eu vou fazer. Aleluia. Eu não sei a tua causa. Eu não sei a tua dor. Eu não sei a tua oração, mas o nosso Deus, Ele quer te abençoar. E eu, com permissão do nosso pastor, eu quero te convidar para nós orarmos agora. Deus da glória. Aleluia. Esta mensagem é para você que disse, olha, está difícil. Eu vou lá hoje, mas eu sei que é só Deus. Se é só Ele, Ele manda te dizer nesta noite, eu estou contigo. Eu quero te abençoar. Eu quero derramar sobre você a minha graça. Mas persevera, não para não.
homem leproso diante do homem de Deus. Leproso, um homem de uma posição muito privilegiada, mas leproso. O homem de Deus nem foi lá, falou: manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, nas águas turbas do Jordão. Quando ele recebeu aquela notícia, mas como é que é? É lá no Jordão. 7 vezes naquela água. Deu para mergulhar a primeira, segunda, terceira, olhar para a pele e dizer: não está acontecendo nada. Às vezes nós não vemos, mas Deus está trabalhando. Deus quer limpar, mas é no momento dele. Você não pode parar, você tem que perseverar. Ei, meu Senhor, mergulha mais na mão, porque Deus vai te curar. É a palavra do homem de Deus. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Está difícil para muitos. Aleluia, está difícil. Aleluia, mas Deus manda perseverar. Não para, não, continua marchando. A vitória vem. Aleluia. Aleluia. Eterno Deus, aqui estamos, Senhor. E o Senhor sabe que mesmo diante da dor, da luta, aleluia, a tua serva, o teu servo, Pai, está pelejando, está te buscando. Senhor, envia o socorro. Senhor, visita agora este lar, Pai. Meu Deus, tu conheces o coração da tua serva, que tem clamado a ti e tem dito: Senhor, me ajuda, não aguento mais. Deus, no qual servimos e depositamos a nossa confiança, Senhor, eu oro e peço, Senhor, a tua intervenção nesta causa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus.